Meus caríssimos alunos, vamos ao nosso encontro de hoje. Nosso tema, vamos trabalhar técnicas de interpretação e neuroses, dentro do nosso 7º módulo, chamado Sonho, Sonhos e Transferências. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Que tenhamos uma boa disposição, uma boa e alta frequência, que tenhamos a nossa guarda, nossas resistências, nossos bloqueios distanciados, para fazermos um bom trabalho. Bem-vindos. E vamos. Apresento a vocês minhas considerações iniciais. Não pretendo trabalhar com delongas para garantir a nossa objetividade. Estamos a caminhar bem, estamos a passos largos dentro da nossa proposta. Cada vez que me dou conta do nosso projeto, da nossa proposta de formação de psicanalistas 2024, entendo que esteja fazendo uma abordagem integral, globalizante, usando e trabalhando diversos recursos para facilitar o nosso ensino-aprendizagem. O pensamento de hoje do Bom Dia, uma frase de Mário Quintana, muito curiosa. Diz lá: eles passarão, eu passarinho. Olha que efeito extraordinário. Pássaro grande, passarão. Ambiguidade da frase. Um passarão grande, um passarinho. Um passarão, tempo, verbo de passar. Eles passarão, irão. E eu permanecerei, ficarei, passarei. Interessante? Ao lado deste pensamento de efeito, coloquei um outro que eu sempre carrego na algibeira. O mundo tem o tamanho dos nossos passos calejantes. O mundo tem o tamanho dos meus passos. O mundo tem o tamanho do espaço que eu ocupo. Farei uma reflexão em cima desses pensamentos logo a seguir. Apresentando um pouquinho o material, e ainda dentro dessa perspectiva, coloquei um outro pensamento de efeito, significando ou trazendo para a nossa prática. Nós precisamos encontrar a nossa correnteza de ar para sustentar o nosso voo. Precisamos encontrar a corrente de ar, essa que nos mantém elevados, para garantir o nosso voo. Correnteza, aqui, leia-se, nossos desejos, nossas motivações, nossos propósitos, nossos compromissos, sempre em grau elevado, para garantir a nossa caminhada, o nosso voo. Trouxe o mito de Hércules para ilustrar um pouquinho uma conexão com sonhos. É interessante falar dos trabalhos de Hércules e falar dos trabalhos ou do trabalho do sonho para uma decifração, para uma decodificação. Na sequência, apresento a vocês 2 mapas, o mapa das técnicas de interpretação e um mapa ligando sonhos e neuroses.
do mapa apresento os 2 artigos de hoje que são facilitados e ajustados. Na sequência, esses mesmos artigos na versão oficial. Na versão oficial, sempre temos acesso aos vídeos ilustrativos para aprofundamento. Na sequência, entraremos nas leituras psicanalíticas, sempre naquela sequência. Abrimos com uma abordagem a partir de uma personalidade do nosso mundo, da nossa história, do mundo das artes, do mundo das ciências, do mundo das produções culturais, sempre uma personalidade. Na sequência, abordamos sempre um tema dentro da sexualidade, que é a pele da psicanálise, a pele enquanto maior órgão do ser humano, a pele que nos reveste, a pele da psicanálise e a pele da sexualidade. Um tema dentro da sexualidade. Abordamos sempre um tema dentro da psicologia da aprendizagem, porque é o nosso diferencial do nosso curso. Nos interessa sinalizar a vocês quais os melhores caminhos para se aprender. Aprender a aprender. Evidentemente, sempre na vertente dos teóricos que já fizeram uma longa caminhada em termos de pesquisa. Então é importante lembrar da psicologia da aprendizagem. Na sequência, um outro tema que nos anima, fragilidades humanas, muito dentro da psicanálise. Cada vez um subtema dentro das fragilidades humanas. Um outro tema que nos abre, a estrutura da personalidade. Sempre um subtema dentro da estrutura da personalidade. Impactos da realidade que eu estou abordando nesses últimos tempos em nossa personalidade. Recentemente abordei o impacto de uma calamidade que impacta no inconsciente coletivo, trazendo uma série de inseguranças. E, finalmente, um pensamento ou um aforismo que possa permitir uma reflexão. Considerações a respeito dos nossos eixos estruturantes, aqueles eixos que nos conduzem. Não podia deixar de abordar, fechando o nosso encontro de hoje, a proposta de 3 redações significativas dentro do nosso combinado. A primeira delas fala da psicanálise e da filosofia contemporânea. Sempre estamos a falar da necessidade da interdisciplinaridade. A psicanálise não pode trabalhar isolada, a psicanálise não pode trabalhar não se valendo da riqueza, das contribuições dos outros campos, das outras ciências. Então, primeira proposta, psicanálise e filosofia contemporânea. Segunda proposta de redação, vamos olhar os desafios contemporâneos na perspectiva da clínica terapêutica, pensando em terapia, pensando em psicanálise, evidentemente, dentro dos desafios e contextos da atualidade. Finalmente, uma pequena abordagem a respeito da psicanálise lacaniana. Estamos em Freud, dentro da nossa metodologia cíclica, sempre abordamos diversos assuntos de modos diferentes e repetimos alguns por uma insistência em termos de ensino-aprendizagem, ainda que o foco seja Freud, não existe nenhum impedimento para que sempre abordemos alguns teóricos. Essa é a proposta. Curiosamente, estou a identificar a vocês
a quantidade das palavras na possibilidade das redações. Evidentemente, como referência, estou a apresentar a vocês redações com de 800 a 1.200, 1.400 palavras. A proposta feita a vocês é que tenhamos uma redação básica com 1.500 palavras, uma redação intermediária com o dobro, 3.000 palavras, e uma redação avançada com 4.500 palavras. Perfeito? Então, até aqui nossas considerações. Num segundo momento, vou abrir um pouquinho os temas para que a gente tenha ideia de por onde nós vamos caminhar hoje. Eu gostaria de fazer algum destaque, alguns elementos que fazem parte da abordagem das técnicas para trabalharmos os sonhos, para realizarmos o trabalho dos sonhos, trabalho de interpretação, decifração, de uma forma prática. Primeira técnica que nos chama a atenção, já que estamos a falar de Freud, estamos a falar de uma das técnicas. Associação livre. Essa capacidade que Freud se deu conta do analisando se expressar verbalmente, através da palavra, expressar pensamentos e sentimentos de uma maneira livre. Uma forma de revelar os conteúdos do inconsciente. Dentro dessa técnica, Freud se deu conta que, deixando o fluxo da consciência livre, deixando-o analisando, que fale de uma forma livre, sem restrições, ele tem condições de conectar, elaborar conexões inesperadas, que nós chamamos conexões inesperadas daquilo que está oculto no inconsciente. E nós chamamos isso de insights. Então, a associação livre é o trem que puxa esses vagões do trabalho de interpretação dos sonhos. Um apelo a vocês, principalmente aqueles candidatos ao mercado de trabalho, habilidade, dominar a técnica da associação livre. Partindo da associação livre, vamos para a análise. Capacidade também habilidade. Capacidade de identificar os símbolos que aparecem nos sonhos. Símbolos que se explicam a partir do momento cultural, do significado cultural e do momento histórico e pessoal do analisando. Sem isso, não teremos condições de traduzir os símbolos. Os sonhos têm uma linguagem muito própria, os sonhos trabalham uma forma de comunicação, de uma linguagem, e os símbolos são uma linguagem recorrente, que precisa ser decifrado. Então, associação livre. No segundo momento, análise, importância muito grande ao domínio da leitura dos símbolos, é a forma de comunicação dos sonhos. Considerar um outro elemento, a importância do contexto. Considerar a vida daquele que sonha, considerar suas experiências. Considerando acontecimentos recentes, estado emocional, a história de vida e as influências externas. Veja quantos elementos nós podemos encontrar na palavrinha, na variável contexto.
Avançando, um outro elemento, depois da análise, a nossa habilidade de interpretar os sonhos. Precisamos fazer uma análise para descobrir o que está por trás dos sonhos. Evidentemente, precisamos de técnicas, principalmente quando se trata do conteúdo latente. Conteúdo manifesto, aquele conteúdo que a gente tem o prazer de contar o sonho. Seja um sonho de alegria, seja um sonho de tristeza, de medo ou de euforia. Portanto, a habilidade de interpretação só posso interpretar se eu tenho domínio de técnicas, métodos, justamente para trabalhar o conteúdo latente. Eu preciso conectar os pontos. Preciso identificar os elementos dos desejos, os elementos dos conflitos. Preciso trabalhar a questão simbólica para traduzir, para decifrar. Portanto, chamando a atenção para a nossa habilidade de interpretar, que depende das técnicas que nós dominamos. Um outro elemento importante que vamos comentar nos artigos, capacidade do diálogo entre o terapeuta e o paciente. É preciso esclarecer as dúvidas, portanto, é necessário um trabalho de colaboração entre terapeuta e paciente. É necessário, da parte do psicanalista, criar um clima favorável à expressão dos sentimentos, das emoções. Evidentemente que a experiência dos sentimentos e das emoções junto ao terapeuta permite um feedback. Então, lugar do diálogo. Um outro elemento que me interessa chamar a atenção de vocês, a transferência e contra-transferência. Existe uma dinâmica, nós sabemos o que é transferência, nós sabemos o que é contra-transferência, mas existe uma dinâmica na transferência que é a projeção dos sentimentos, das emoções no analista. Esse fenômeno, ele é dominado desde que tenhamos um feeling, tenhamos uma capacidade de sentir, de nos sensibilizarmos para fazer a leitura. Existe uma dinâmica na transferência e contra-transferência, o papel do analisando e o papel do analista. Trata-se de uma resposta emocional em relação à contra-transferência, é sempre uma resposta emocional da parte do terapeuta. A transferência é sempre uma resposta emocional da parte do analisando. Evidentemente, nessa dinâmica, os insights aparecem, as relações, as conexões nos dão pistas. Na verdade, o sonho, ele reflete a dinâmica de transferência. O sonho, usado como um recurso, usado como técnica de interpretação, o sonho se apresenta também na dinâmica de transferências. Muitas vezes, com frequência, as relações passadas experimentadas nos sonhos são vivenciadas junto ao terapeuta. Um outro elemento importante, uma outra variável, são as técnicas. As técnicas permitem que o analista, o psicanalista, identifique os padrões recorrentes. É importante identificar os padrões recorrentes do analisando, justamente para facilitar a resolução dos conflitos. Na medida que se aprofunda a análise, tanto o analista quanto o psicanalista se dão conta das mudanças, evidentemente por meio do sonho.
quando se identifica o simbolismo recorrente, quando conseguimos identificar os simbolismos recorrentes, conseguimos conectar pontos de possíveis traumas. Uma outra variável, o trabalho dos sonhos. O analisando precisa ter consciência dos sonhos. Precisa dominar. Sonhar, registrar. Sonhar, registrar. Sonhar, revelar. Sonhar e expressar. Sonhar e controlar o sonho. Existem técnicas de indução que permite analisar os sonhos de um modo lúcido. Trabalho dos sonhos. Para que eu possa garantir o trabalho dos sonhos, eu preciso dominar, preciso controlar os meus sonhos. Um outro elemento que irá aparecer, o sonho aplicado na psicoterapia. Nós estamos a falar desse processo psicoterápico. Por meio desse processo da terapia, da psicanálise, usando a associação livre para trabalhar os sonhos, nós realmente conseguimos garantir um desenvolvimento pessoal. Justamente porque aí acontecem os insights diante dos distúrbios, dos desencontros, diante dos conflitos. Nessa experiência da técnica dos sonhos, é possível elaborar o diagnóstico na resolução dos problemas. Até aqui, tudo bem? Então, vamos passar por um outro ponto. Aqui estávamos a falar de técnicas. Vamos falar agora um pouco de sonhos e neuroses, antes de começar a apresentar o material de hoje. Não quero ser repetitivo, já que falamos das técnicas para interpretar os sonhos, vamos falar um pouquinho da relação de sonhos e neuroses. Existe aí uma revelação. Evidentemente, estamos a falar das tensões. Então, observem, volta novamente os simbolismos, volta novamente o lugar das metáforas, justamente para que possamos identificar as questões neuróticas. O que identificamos de natureza neurótica? Podemos identificar, vejam o contexto, podemos identificar a ansiedade, muitos a têm. A ansiedade, podemos identificar medos, uma tipologia de medos, podemos identificar obsessões e compulsões, faz parte da natureza humana, faz parte dos conflitos psíquicos. Vamos identificar, evidentemente já falamos de medo, mas diversas fobias, conflitos de relacionamento, experiências de depressão, experiências depressivas, experiências de tristezas. Veja que esse quadro não é privilégio de alguns. Todos nós, humanos, experimentamos, em algum momento da nossa vida, essas fragilidades. Importante lembrar ainda, em falando de sonhos, neuroses, o lugar dos símbolos, como é importante a habilidade da identificação dos símbolos para a decodificação. E sempre a lembrar, importa muito o lugar histórico do sonhador. Ele se apresenta com um passado, com um texto já escrito, com suas preocupações, com suas lutas internas, com o seu momento existencial. Um outro elemento, recorrência, importante, habilidade para identificar os padrões. Em identificando padrões,
dominaremos os significados recorrentes. Isso permitirá uma análise interna com mais segurança e profundidade. Precisamos ser persistentes na busca pelos padrões, pelas recorrências. Trata-se de identificar o processamento das nossas emoções, o processamento do nosso emocional, na resolução de conflitos por meio dos sonhos. Finalmente, lembrar que os sonhos, eles também se tornam válvulas de escape para as nossas tensões, para os nossos conflitos. Os sonhos, expressão de desejos reprimidos. Os sonhos, dentro de uma positividade, espaço para catarse emocional, para um equilíbrio, para uma revelação daquilo que está oculto. Veja quantas riquezas nos apresentam os sonhos. Finalmente, interessante lembrar do lugar da censura. Evidentemente, o inconsciente trabalha com esse recurso. Censura, porque o sonho sempre distorce a realidade para não perturbar o nosso consciente, a nossa saúde mental. É uma censura também, o sonho se apresenta com o escudo da censura, o sonho, justamente porque se trata de um mecanismo de defesa. Importante que identifiquemos a influência das nossas neuroses. Precisamos interpretar as possíveis censuras. Outro elemento, os impactos do sonho nas narrativas de nossas emoções. Mais uma vez, identificar sinais, reconhecer padrões para dimensionar os impactos. Evidentemente, num primeiro momento, a nossa reação muito natural diante de um sonho de alegria, euforia, diante de um sonho de tristeza, uma angústia, mas é importante identificar as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções para nos darmos conta do impacto. Finalmente, a necessidade do tratamento, usar dos sonhos como ferramenta, os sonhos como possibilidade de insights, o sonho como possibilidade de diagnósticos. Para que isso aconteça, precisamos aprender a arte de monitorar, de controlar os sonhos, de trabalhar os sonhos, na busca da redução dos conflitos, redução e resolução de conflitos, justamente na busca do desenvolvimento pessoal. Falando do tempo de hoje, estamos evidentemente no século XXI, possibilidade de agregar novas descobertas em termos de pesquisas, novos avanços, muitas ciências também têm trabalhado nessa perspectiva, muitos estudos de casos, temos no mercado muitas inovações. Importante que nós trabalhemos numa perspectiva sempre de 360 graus. Passo então, já atingimos meia hora de preleção, já de um modo demasiado, não era esse meu interesse. Vamos ver se em 10 minutos, no máximo 15, apresento um material de apoio, recursos didáticos e pedagógicos. Evidentemente, sempre estou a apresentar a pluralidade, porque o nosso público é plural. Nosso público é plural. Evidentemente, tem recursos didáticos e pedagógicos que agregam para uns, não agregam para outros. Sempre que você se colocar diante de um dos recursos de uma forma assim
é crítica e de uma forma, eu diria assim, pegando um pouco pesado na avaliação, lembre-se, não serve para você, mas serve para os outros. Tenha muita consciência no seu julgamento, muito critério, porque esse material é para um público muito diversificado. Se o tema, se o recurso não vai ao encontro dos seus valores e necessariamente precisa sempre ir ao encontro dos nossos valores. Muitas vezes a psicanálise não caminha na perspectiva dos nossos valores, da nossa visão de mundo, da nossa visão de homem. Cabe a nós juízo para respeitar essa diversidade. Vamos então ao nosso material de apoio. Hoje vamos de Mário Quintana. O mundo tem o tamanho dos nossos passos calejantes. Mário diria: eles passarão. Eu, passarinho, passarei. É preciso que cada um encontre a corrente de ar para sustentar o próprio voo. Assim, encontraremos o nosso céu. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos ao nosso texto. Eles passarão, eu passarinho. A frase de Mário Quintana sugere uma perspectiva única sobre a vida e os desafios que enfrentamos. A metáfora do passarinho que encontra sua corrente de ar para sustentar o voo representa a busca pela liberdade e pela realização pessoal. Assim como um pássaro busca sua corrente de ar, nós buscamos nosso próprio caminho, em meio às dificuldades e obstáculos da vida. Em psicanálise, essa jornada pode ser vista como uma busca pela autorrealização e pelo equilíbrio interno. Assim como um pássaro precisa encontrar a corrente certa para voar, nós precisamos encontrar maneiras de lidar com nossos conflitos internos, desejos reprimidos e neuroses. A metáfora de Quintana oferece uma visão poética da luta pela superação e crescimento pessoal. Freud, o pai da psicanálise, acreditava que os sonhos são uma janela para o inconsciente. Eles revelam desejos ocultos, medos e conflitos internos que muitas vezes não são percebidos na vida consciente. Assim como um pássaro navega pelos ventos, os sonhos navegam pelos reinos ocultos da mente, a oferecer pistas sobre nossas verdadeiras emoções e pensamentos. Interpretação dos sonhos é uma técnica poderosa em psicanálise. Analisar os símbolos e narrativas dos sonhos permite que os indivíduos compreendam melhor suas próprias mentes. A metáfora de encontrar a corrente de ar certa, exata para sustentar o próprio voo, pode ser comparada à descoberta e interpretação correta dos sonhos, que ajuda a enfrentar e resolver conflitos internos, promovendo o equilíbrio e a saúde mental. Neuroses, na teoria freudiana, são manifestações de conflitos internos não resolvidos e desejos reprimidos. Elas se apresentam como sintomas de ansiedade, fobias e comportamentos compulsivos. Assim como o pássaro de Quintana luta para encontrar a corrente de ar certa, os indivíduos lutam para entender e superar suas neuroses. Em psicanálise ou a psicanálise oferece ferramentas para essa luta, ao permitir que cada um explore e compreenda a raiz de suas neuroses. A análise dos sonhos é uma dessas ferramentas, que ajuda a revelar e a enfrentar os conflitos internos. Ao compreender e trabalhar por meio dessas neuroses, nós podemos encontrar um caminho para a autorrealização e equilíbrio emocional.
A busca pelo próprio céu, como descrito na metáfora de Quintana, é a busca pela autorrealização e pela paz interior. Em psicanálise, isso é alcançado por meio do autoconhecimento e da resolução de conflitos internos. Os sonhos e a análise dos mesmos desempenham um papel significativo nesse processo quando ajuda a desvendar os mistérios do inconsciente. Assim como um pássaro encontra uma corrente de ar perfeita para voar, nós podemos encontrar métodos terapêuticos insights que nos ajudam a navegar pelos desafios da vida. Superar a neurose, compreender os sonhos, são passos essenciais para se alcançar um estado de equilíbrio e realização pessoal. Encontrar o próprio eu é, portanto, um processo contínuo de autodescoberta e crescimento. A metáfora de Mário e a teoria psicanalítica de Freud se conectam profundamente na busca pela compreensão e superação dos desafios internos. Assim como o pássaro busca corrente de ar para sustentar seu voo, nós buscamos ferramentas e métodos para entender e superar conflitos internos. A interpretação dos sonhos e a análise das neuroses são caminhos fundamentais para essa busca. Pensemos nisso. Vamos para o próximo recurso. Aqui nós estamos diante do mito, sempre nos falaram em nossa infância de Hércules, os trabalhos de Hércules, aqui uma conexão muito interessante, a jornada de Hércules e os 12 trabalhos numa perspectiva de uma reflexão para a nossa autorrealização. Somente o primeiro movimento, depois vocês continuam. Hércules, um dos mais icônicos heróis da mitologia grega, é conhecido por seus 12 trabalhos, que representam a luta contra demônios internos e obstáculos externos. Cada trabalho de Hércules não é apenas uma prova de sua força física, mas também de sua coragem, perseverança, capacidade de superação. Essa jornada pode ser vista como uma metáfora para a busca da autorrealização, um processo que todos nós enfrentamos todos os dias. A jornada de Hércules pode ser comparada à luta interna que cada indivíduo enfrenta ao tentar superar suas próprias limitações e medos. Em psicologia, em psicanálise, especialmente com Freud, essa luta pode ser vista como uma batalha contra impulsos inconscientes e neuroses. Os trabalhos de Hércules podem simbolizar desafios que enfrentamos na busca por uma vida equilibrada e realizada. Maravilhosa abordagem, a narrativa, o texto, continuem vocês depois. Vamos, então, aos 2 temas, um sobre técnicas e outro sobre sonhos e neuroses. Aqui, apenas apresentando a vocês, nós temos o nosso mapa mental, técnicas de interpretação dos sonhos em psicanálise. Está muito didático, depois vocês vejam, ele está em anexo ao material de vocês, vale a pena. Sempre uma síntese inteligente e uma síntese facilitada dos conceitos. Aqui nós temos técnica de interpretação dos sonhos e aqui nós temos sonhos e neuroses. Aumentar um pouquinho, depois vocês façam o trabalho de vocês. Vamos ver se eu consigo fazer essa abertura. Perfeito. Sonhos e neurose, reflexão de conflito psicológico. Mesma questão. Uma árvore, um mapa mental que facilita a compreensão, apresenta os conceitos e trabalha dentro de uma abordagem palatável, facilitada. Depois vocês explorem os mapas. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Nesse recurso, eu sempre faço uma leitura dirigida dos artigos tirados do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Aqui, o primeiro ajuste, psicanálise, técnicas de interpretação dos sonhos em psicanálise. Vocês vão se dar conta que sempre o destaque avermelhado é para onde vocês devem buscar maior atenção. Perfeito? O material está muito interessante, vale a pena a leitura. O segundo artigo vai na mesma perspectiva,
Psicanálise, Sonhos e Neuroses, também uma leitura ajustada, facilitada, apequenada, tirado da versão original. A versão original eu apresento a vocês também depois nessa mesma sequência. Vamos para o próximo. Aqui nós começamos a sequência das leituras psicanalíticas. Primeiro tema sempre a respeito de uma personalidade. Hoje estamos diante das reflexões sobre Edgar Allan Poe e as contribuições à psicanálise freudiana. Interessantíssimo. A intencionalidade do material é sempre pensar desafios à psicanálise na vivência psicológica, psíquica, de personagens muito próximos de nós, da literatura mundial. Então, Edgar Poe. Vamos para o próximo. Aqui temos o segundo texto, de 6. O tema é sexualidade. Hoje, de um modo especial, o lugar da sexualidade, o lugar da religião e o lugar da psicanálise. Como esses 3 segmentos dialogam, conversam. Evidentemente, cada um em sua competência, cada um em seu lugar. Vamos para o terceiro tema. Aqui nós estamos em psicologia da aprendizagem, hoje desenvolvendo habilidades metacognitivas em ambiente de aprendizagem. Cada vez mais, sempre abordando psicologia da aprendizagem, diferencial do nosso curso do Instituto Brasileiro, justamente devido à minha expertise nessa área, de olhar a educação com um carinho especial, entendendo que ela é a alavanca de Arquimedes, que ela faz a diferença. Estamos sempre no diálogo da psicanálise com a educação. Interessantíssimo, vale a pena mergulho. Quarto recurso, fragilidades humanas, evidentemente buscando na antropologia, buscando na história, na literatura, na filosofia, aqui de um modo especial buscando o olhar da psicanálise. Reflexões sobre o estresse relacionado ao trabalho e às contribuições da psicanálise. Então, o trabalho moderno hoje, eu ainda vivo um pouco nesse espírito, mas vivi em multinacionais, em empresas grandes, como é forte o clima do século XXI quando se pensa no ambiente de trabalho e como esse ambiente nos conduz a nos tornarmos pessoas estressadas. Vale a contribuição da psicanálise. Vamos para o quinto recurso. Aqui nós estamos diante do tema principal, estrutura da personalidade, aqui ainda aprofundando o estresse relacionado ao trabalho e as contribuições da psicanálise. Impacto na personalidade, diferente do anterior, fragilidades. Em fragilidade, falamos do estresse no trabalho e o lugar da psicanálise. Aqui estamos a falar o impacto do estresse em nossa personalidade, a partir do ambiente de trabalho. E vamos para o última leitura psicanalítica, sempre a partir de um pensamento ou aforismo. Hoje, aquela metáfora da tela do smartphone como o novo espelho do Narciso. Já fiz essa frase de efeito, trabalhei isso num pensamento, num bom dia, numa mensagem. Vale mergulho? Vale mergulho. Passamos agora, então, à sequência da proposta das 3 redações. Espero que esteja na sequência. A primeira redação, Psicanálise e Filosofia Contemporânea. Qual é a proposta? Estudo das intersecções entre psicanálise e filosofia, estudo das conexões, de modo particular por meio da figura de Zizek e outros filósofos contemporâneos que usam da psicanálise para questionar ideologias e conceitos filosóficos. Muito bom, vale a pena. Fiz uma provocação a vocês, colocando na letra que foi pedida e contando o número das palavras. Aqui mais ou menos 873 palavras. Perfeito? Só para que a gente tenha uma referência. Vamos para o próximo tema.
Redação Desafios Contemporâneos na Clínica Psicanalítica. Discussão sobre os desafios atuais enfrentados na prática da clínica, que inclui questões de ética, abordagens terapêuticas em contextos multiculturais, insisto muito nesse contexto, o impacto da pandemia global na saúde mental e modalidades terapêuticas. O último tema, psicanálise lacaniana, estudo detalhado da teoria de Lacan, enfocando seus conceitos-chave como estádio do espelho. Interessante essa teoria dele. Outra teoria, o real, o simbólico e o imaginário. A versão que ele dá para a interpretação do complexo de Édipo. Análise de como Lacan faz a reinterpretação de Freud e o impacto das ideias de Lacan na clínica de hoje contemporânea. Meus caríssimos alunos, gratos pela compreensão, acompanhamento, dedicação, disciplina, estamos a caminhar, cada dia mais a passos largos. Sempre lhes tenho dito, psicanálise não é memória, psicanálise é se criar familiaridade. Para se criar familiaridade, todos os dias eu preciso beber desta água. Assim como todo mundo em busca da saúde física e mental garante a sua garrafinha de água, que agora não só é uma onda, mas é uma necessidade, comprovada pela ciência, necessidade do consumo de pelo menos 2 litros de água diariamente para hidratar o nosso corpo, para garantir nossas conexões, nossos neurônios funcionando dentro das condições necessárias que ele precisa, assim como garantimos o mínimo de água diariamente. Aqueles devotos, aqueles vocacionados, aqueles sensibilizados pela psicanálise precisam das dosagens diárias em psicanálise. Tenhamos um bom dia e até nos vermos novamente. Bom trabalho. Bom trabalho. Esperançar cada dia.